para o nosso canal Palavra e Família. Eu sou Davi. Eu sou a Carol. Eu sou o Ricardo. Peraí, nós temos um intruso aqui no nosso programa, mas não é a primeira vez também. Já gravamos programas com o pastor Ricardo. Pode se apresentar para nós? Eu sou o Ricardo, casado com a Camila, 3 filhos, Laila, Isabela e Gustavo, um dos pastores da PIBA, Primeira Igreja Batista de Atibaia. Recentemente, eu e o pastor Ricardo, mais alguns, nós tivemos um encontro na editora Ragnos, que publica todos os nossos livros. E quando falamos um pouquinho do blog do pastor Ricardo, que é mais para noivos e até recém-casados, o pessoal da editora se empolgou demais e nasceu de forma embrionária, mas a ideia de um novo livro que nós dois vamos escrever. E o título do nosso programa de hoje é exatamente o título daquele livro a ser lançado talvez no próximo ano. Casei-me e agora. Que nós saibamos, não tem nada no mercado brasileiro evangélico sobre o primeiro ano de casamento. E hoje, e também no próximo programa, nós queremos tratar de alguns princípios bíblicos e dicas para ajudar o casal, até mesmo antes do casamento, mas especialmente naquele primeiro ano de casamento. Então, vale a pena você repassar para seus amigos, os noivos, namorados, recém-casados também. Ricardo, por que o primeiro ano do casamento é tão importante? Eu penso por 2 motivos. Um, porque o primeiro ano do casamento é um período de adaptação, então é uma nova realidade para os dois, que eram solteiros, agora vão se casar. São 2 vidas diferentes que vão se tornar uma vida só. E também é um período de fundação, no sentido de você lançar os alicerces para aquilo que vai ser a vida de vocês junto como casamento. Então, é extremamente importante. Então, existem alguns princípios bíblicos, a Bíblia fala sobre, tão especificamente, o primeiro ano de casamento, só no sentido genérico? O que é fantástico é que tem uma passagem na Bíblia que foca especificamente sobre o primeiro ano, que é Deuteronômio 24, 5, que diz: se um homem tiver casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público, e durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Opa, então o homem fica à toa, tem um ano inteiro, ela só faz a festa. O que está por trás disso? No contexto da época, provavelmente a ideia da mulher sair da sua família e agora vai começar a morar com a família do seu marido. Então tem esse período de adaptação aos pais dele, a toda a família dele. Então teria esse 1 ano para essa adaptação. Tem a ideia também do povo de Deus valorizar o herdeiro e principalmente a continuação do nome do marido. Então durante 1 ano ele teria a possibilidade de ter já um filho, e aí ter esse nome, esse herdeiro. Se ele fosse para a guerra, poderia morrer e perder toda a herança, esse aspecto. Exatamente. Por isso, o princípio aqui, ele fala no final, né, o marido focar na felicidade da sua esposa. Então, esse primeiro ano de estabelecer um alicerce, um relacionamento profundo e firme, que é o que vai manter o restante dos anos da vida deles juntos, né? E é interessante também ver o contexto da passagem. O versículo de 1 a 4 está falando sobre o divórcio e parece que regulando o divórcio desenfreado que estava acontecendo no povo de Israel. Então você focar no primeiro ano, você investir no primeiro ano, parece que essa ideia de prevenir o divórcio, né? Então diminuir o divórcio, diminuir o problema no casamento. Então, é interessante ver isso, a Bíblia focando na importância do primeiro ano. Algo que nós temos compartilhado, especialmente com os homens, e guardado as devidas proporções e exceções, mas uma esposa triste é a maior vergonha para seu marido. Parte da nossa descrição de tarefas. Olha a alegria dessa mulher. 41 anos de casados, quase. Mas é um hábito de vida de quem arrancou a mulher de todo o contexto dela. É muito mais do que só gerar um herdeiro, mas ter, no contexto, como você destacou, esse fundamento sólido. É a minha descrição de tarefas como homem. Claro que tem alguns dias, talvez, do mês, em que ela está mais dolorosa, mais triste. O papai faleceu, a mamãe faleceu, há situações da vida. Eu não posso ser Deus na vida dela,
mas como alvo do recém-casado, de focar não no videogame, mas sim na felicidade da esposa, é extremamente importante. O foco é isso, é você investir intencionalmente no primeiro ano. Porque geralmente o casal casa e aí vai para o casamento e vamos ver o que vai acontecer. Mas ele entender que esse primeiro momento, é lógico, a gente fala um primeiro ano, mas não é um período definido, né? Ele precisa investir intencionalmente no seu casamento. Então, por exemplo, ele fala para, no contexto aqui, não ir para a guerra. Talvez é esse cuidado, o homem se cuidar no primeiro ano, ele não se colocar em risco desnecessário. Na lua de mel eu vou pular de paraquedas, né? E aí você expor a sua esposa a uma viuvez desnecessária, ou, sei lá, até mesmo ele sofrer algum tipo de acidente, ele vai ficar acamado e vai gerar um monte de problema para o casamento por conta disso. Ele diz para não assumir um compromisso público no primeiro ano. A ideia, alguns olham para, tá vendo, ele não pode trabalhar no primeiro ano. Não, ele está trabalhando, mas ele não assumir compromissos a mais que vão comprometer o tempo do casal. Então, não vou começar a fazer uma pós no primeiro ano, vou começar uma faculdade no primeiro ano. De repente, aceitar uma promoção, um cargo de trabalho que vai me tirar mais tempo de casa. E na igreja? O ativismo religioso. Exato. Aqui também. Ministérios a mais, né? Então, passa o final de semana todo ocupado. E o final de semana que poderia ter o tempo do casal juntos, eles não terem esse tempo, né? Então, assim, o foco, o princípio do texto é investir intencionalmente para fundamentar, estabelecer os alicerces para um casamento. É uma pergunta, nosso público, a maior parte dela é feminina, e eu imagino muitas pensando, gostaria muito que tivesse um marido assim, mas e aí? Qual seria o papel? Mas também tem aplicações para nós, porque hoje em dia não é igual quando foi escrito o texto. As mulheres saem também, as mulheres são muito ativistas e pegam demais. Qual seria a nossa atitude perante isso? Eu acho, primeiro, de conversa aberta, de expor essas expectativas, de propor essa intencionalidade no começo do casamento. Eu diria até antes do casamento, né? No namoro, no noivado, estabelecer essa convicção. Vamos planejar o primeiro ano, vamos planejar os primeiros anos do nosso casamento para fazer isso. E aí ela também ter as atitudes por parte dela, né? Então, você vai ter mulheres, às vezes, que trabalham, estudam, e aí resolvem fazer faxina no final de semana ou à noite, ou ela mesma vai colocando um monte de programações, às vezes envolvimento com família. Vamos passar o tempo na casa dos meus pais, quando poderia investir na vida dos dois, né? Mas acho que principalmente é a conversa, é a comunicação. Puxa, a gente precisa investir. Vamos pensar junto, vamos planejar juntos esse primeiro ano, e aí os dois juntos estabelecendo alicerce para o casamento. Isso é fantástico. Estou ansioso para escrever nosso livro sobre esse assunto. Pastor Ricardo, como pastor de jovens casais, tem pesquisado, trabalhado muito com eles e tem desenvolvido um material muito importante. Parte disso vai migrar para o nosso livro Casei-me e Agora. Mas fale do Blogspot que você tem, que ajuda tanto o casal antes desse momento e também um vislumbre desse primeiro ano de casamento. É um blog que eu criei, fui colocando alguns artigos sobre assuntos bem práticos para noivos, né? Pensando principalmente em cerimônia de casamento, lua de mel e primeiro ano, né? O blog é Noivado Bíblico, estou na Blogspot. E a ideia é isso, é ajudar os casais a pensarem biblicamente sobre cerimônia, sobre lua de mel e sobre o primeiro ano. É bem prático. Eu pensei na realidade dos jovens, dos noivos da PIBA, né? Mas acho que se aplica à realidade de todos. Certamente nós vamos colocar o link para esse blog para você acompanhar também e ver um pouco disso. Esse assunto é tão importante e eu sei que tem muito mais. Nós vamos estender para o outro programa que vai ser muito prático. Quais são os principais problemas, conflitos, áreas de tensão do casal naquele primeiro ano, um pouco depois, talvez, e respostas bíblicas, conselhos práticos para ajudar casais a superarem aquele momento que é difícil para alguns de adaptação e fundamentação do seu lar. Mas vamos deixar isso para um próximo programa aqui no nosso canal Palavra e Família. Obrigado, pastor Ricardo. Obrigado.